E nessa aula a gente vai pensar um pouquinho mais e entrar em um terreno que é o terreno da nossa identidade religiosa, que vem muito misturada com a nossa identidade espiritual. E aí eu vou trazer para vocês a história muito conhecida, que é a história de Adão e Eva. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, né? E eis que Deus criou o mundo e fez um jardim que se chamava lá o Jardim do Éden, colocou lá o homem e a mulher, né? E fizeram com que os dois pudessem desfrutar de tudo que tinha ali naquele jardim, mas deixou uma regra clara. E essa regra clara dizia o seguinte: do fruto do conhecimento vocês não podem comer. Desse não. Podem comer de qualquer outro, mas desse não. Eu acho essa história fantástica, gente. É uma história fantástica, porque é uma história muito simbólica e é uma história que deixa muito claro pra gente também como desde o princípio, de fato, as coisas estão estabelecidas, estão postas e como as regras são claras pra gente. É, quem vem das configurações religiosas sabe que quem escuta essa história realmente acreditando de forma literal na existência de Adão e Eva como duas pessoas, como se essas pessoas realmente, né, tivessem existido dentro desse jardim, essa lógica tivesse acontecido. Mas, gente, sabemos que não tem como ter essa comprovação da existência de Adão e Eva dentro dessa narrativa, porque essa história é uma construção, né, de personagens, de representação de personagens que foram descritos dentro da Bíblia para poder trazer uma ideia do que é Deus, de como é a relação de Deus com o homem. Só que essa história foi uma história construída por homens, com interesses claros, né, por trás disso, de como se queria educar aquelas pessoas religiosamente. E a partir daí que essa educação religiosa ela vai sendo colocada para a gente. Então, se tá ali o homem e se tá a mulher, o que que acontece dentro desse jardim? Aparece uma serpente, né, que vai representando ali o mal, e essa serpente ela seduz essa mulher e ela mostra para essa mulher que se ela comer daquele fruto, ela vai poder ter algo que ela não tem, que ela não tem ali naquele lugar. E a mulher, muito seduzida por isso, dentro dessa história, ela come, ela gosta e ela oferece isso para o homem, para o Adão. Que na Bíblia, né, aparece como o que é influenciável pela mulher e como a mulher ocupando esse lugar de persuasão, de manipulação e de responsabilidade, né, sobre aquilo que está acontecendo ali, a mulher e a serpente. Então veja que existem símbolos desde o início aí junto dessa mulher, né, de uma maldade, de uma manipulação. Isso não é por acaso. A gente vai vendo que ao longo da história esse estigma ele vai permanecendo na mulher, inclusive assim ao longo do tempo eu lembro de várias vezes ter ouvido as pessoas falando assim: ah, é culpa de Eva. Se Eva não tivesse errado lá no início, nada disso teria acontecido. Porque é muito mais fácil ter alguém para culpar. E se a gente é colocado dentro do nosso imaginário coletivo essa ideia de que a culpa foi da mulher, de que tudo começou a partir do erro da mulher, isso vai se sendo reproduzindo na cultura, na identidade religiosa, na construção, né, do que se acredita espiritualmente aí, na formação das pessoas. Não é por acaso. Existe um interesse por trás disso tudo. E aí Adão come desse fruto, voltando lá à história, eles começam a perceber que eles realmente passam a ver coisas que eles não viam. O conhecimento traz ali a possibilidade de enxergar os corpos e de ver outras coisas que eles não viam, que eles não sentiam, que eles não sabiam. Aí a Bíblia vai falar do pecado, né? O que a gente pode entender como pecado? É a possibilidade do desejo, do corpo. O que a gente configura como pecado a partir desse lugar? É a introdução do sexo nisso? Por que o sexo tem que ser visto como pecado? Por que a mulher não pode cruzar essa linha? Por que a gente não pode fazer esses questionamentos? Por que a gente não pode interrogar esses lugares? E por que Adão é considerado ingênuo, manipulável, e a mulher é aquela que é a responsável e é a culpada? Por carregar a culpa não é da humanidade, porque afinal de contas, se Eva errou, quem foi a mulher que pecou, né? Que a gente vai lá, se a gente for para as histórias da mitologia, vai aparecer lá Pandora, que abre a caixa de Pandora, onde todas as coisas saem da caixa de Pandora
e também vai se responsabilizar aí pela bagunça feita na humanidade. Eva vai aparecer ocupando esse lugar, a de quem abre essa caixa, né, de Pandora, onde vai ser revelado muitas coisas, e o pecado introduz, e a violência introduz, enfim. A culpa foi da mulher. E não é por acaso, né, que a mulher... Então existe uma ideologia que coloca a mulher como centro de culpabilização, e isso é introduzido em nós, e essa culpa a gente vai trazendo, vai carregando e vai sentindo ela em vários aspectos da nossa vida. Então, toda essa construção, né, que a gente vai vendo, que vai se estabelecendo e que vai colocando essa mulher no lugar de culpa sobre o que ela sente, sobre as responsabilidades que ela tem. A maternidade é um outro ponto também que entra nisso, entra a nossa sexualidade e entra também a maternidade. Percebam, por exemplo, o papel da mulher dentro da maternidade. Né? Qual é o papel da mulher dentro da maternidade? Ela traz ali esse ser humano ao mundo e ela vem como responsável por cuidar, por prover o alimento, por se responsabilizar pela educação. O homem, ele vai entrar como uma figura de provedor que vai para fora para conseguir o sustento, o alimento, para manter essa base funcionando, né, alimentada, na verdade, porque quem mantém a base funcionando é a mulher, mas o homem, ele dá a subsistência. Eu te alimento, eu te visto, mas você tem que manter isso aqui, essa estrutura funcionando para eu voltar para casa, encontrar essa estrutura funcionando bem e voltar para me realizar cá fora. E a mulher, ela se cansa muito, porque ela vive sobrecarregada dentro dessa estrutura. Então ela precisa gerir uma família que é uma empresa, que é uma instituição, ela precisa educar um ser humano que impõe processos desafiadores, né? Quem tem filho sabe, não é fácil criar um ser humano, educar um ser humano, se encarregar de que esse ser humano tenha princípios, tenha valores, que respeite ao próximo, que se posicione, que busque sonhos, objetivos de vida, que consiga ter uma vida emocional equilibrada. É muito desafiador, né? Então, assim, vem os traumas que vão sendo introduzidos aí nessa família, as violências que esses filhos vão presenciando. E a mulher sempre ocupando esse lugar de responsável por esse equilíbrio, né, desse lugar, por esse funcionamento desse lugar. Muitas vezes também reproduzindo as violências ali, né? Na maioria das vezes, muitas mulheres vão reproduzir a violência, porque também, assim como que os homens aprendem, essas mulheres também aprendem, então vão reproduzindo também violências dentro desse ambiente, e também esses comportamentos que a gente conhece, né, como machistas, que são os comportamentos machistas. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês que estão ouvindo aqui sobre o que a gente aprendeu como certo, o que a gente aprendeu como errado, o que é do homem, o que é da mulher, são comportamentos que são machistas dentro dessa estrutura patriarcal. E o sentimento de culpa, ele vai se estabelecendo para todas as mulheres que vão fugindo a essa regra e que sente que ela deveria fazer de uma forma diferente. Então, se a mãe, ela começa a sentir que ela não está se sentindo tão feliz dentro desse lar, fazendo essas funções, executando esse papel de mãe do jeito que ela está executando, ela passa a se sentir culpada. Se a mãe, ela dá uma negativa, se a mãe, ela faz algo que ali o marido reclamou, ou se ela nega algo a esse homem, ela passa a se sentir culpada. Ah, mas eu não sou tão boa, ah, mas eu não estou fazendo direito. E essa culpa, ela é uma culpa que é introduzida aí, ó, desde dessa mente da gente, dessa construção social, né, coletiva que a gente tem lá, dessa história de Adão e Eva, que parece ser uma história tão ingênua, mas que na verdade não é. É uma história muito reveladora e que mostra pra gente como a gente vai repetindo esse padrão de olhar, esse padrão de julgamento e esse padrão de culpa na sociedade. Existia uma psicanalista chamada Melanie Klein, que ela falou o seguinte: toda pessoa que come do fruto do conhecimento será expulso de algum paraíso. Assim como Eva foi expulsa do paraíso junto com Adão, assim como esse estigma ficou para Eva, para a mulher ao longo do tempo, ao longo da humanidade, todo ser humano que se atreve a comer do fruto de algum conhecimento que vai fazer com que ele questione alguma estrutura, que vai tirar o privilégio de alguma outra pessoa, que vai mexer numa estrutura de poder que essa pessoa está inserida, que ela está subordinada. Quando ela come desse fruto, desse conhecimento, ela começa a olhar para esse lugar que está causando a ela desconforto, que está trazendo para ela violências,
que está trazendo para ela uma condição que ela está entendendo que aquilo não está certo, que só beneficia alguém e que ela está adoecendo e ela tem conhecimento para isso, ela vai ser expulsa provavelmente desse paraíso. Se ela não pedir para sair antes dele e questionar que esse paraíso, ele não é tão paraíso assim, que esse conforto não é tão confortável assim, que muitas vezes existe muito mais um ambiente hostil e desconfortável dentro disso que foi posto como algo a ser normalizado, do que de fato um lugar de tranquilidade, de realização e de benefícios. Então, pensemos sobre isso. Qual é a situação, qual é o lugar, qual é a realidade que você tem vivido, quais são os questionamentos que você tem feito, quais são as insatisfações que tem te visitado e qual é o conhecimento que você precisa adquirir para começar a entender e a saber se é realmente nesse paraíso que você deseja e merece estar.